Olá, que bom que você continua com a gente. A gente vai avançar no nosso conteúdo, nossa abordagem sobre identidade numa perspectiva bíblica. E depois de ter visto o momento da criação, a doutrina da Imago Dei, depois de ter estudado o conceito do professor Val Walters sobre estrutura e direção e o complemento do Skinner e do C.S. Lewis, agora a gente vai falar da queda, de como a queda impacta a nossa identidade. Se a doutrina, o momento bíblico da criação contribuem com o conceito da Imago Dei, como a queda afeta diretamente a nossa identidade. É isso que a gente vai abordar agora. Vale pontuar que a gente já citou, quando a gente trabalhava sobre Imago Dei e o conceito de dignidade, né? Essa imagem das tropas americanas derrubando a imagem do Saddam Hussein em Bagdá, no Iraque, e de como essa imagem é uma excelente metáfora, uma excelente descrição visual do que o pecado faz conosco. O pecado nos derruba, o pecado nos fragmenta, o pecado faz com que falhe, né? Ele interrompe a nossa capacidade, ele gera uma barreira entre nós e Deus, entre nós a criação, entre nós e os outros, entre nós e nós mesmos, e fragmentando todas essas relações, ele dificulta, interrompe e distorce o governo de Deus e a bondade, né? Aquelas características estruturais que a gente deveria ter em nós mesmos. Na nossa abordagem, embora eu não vá citar em nenhum momento diretamente, a nossa leitura bíblica que a gente vai fazer, ela tem como referência uma palestra do Guilherme de Carvalho, pastor em Belo Horizonte, na Igreja de Esperança. Nessa palestra que ele deu, A Cruz e as Políticas de Identidade, eu vou deixar o link disponível na descrição. Se você se interessar pelo tema e quiser uma abordagem um pouco mais filosófica e detalhada, você pode assistir esse vídeo também. Para a gente falar sobre queda da identidade, a pergunta fundamental para a gente é onde a nossa identidade está firmada. Os efeitos do pecado na nossa identidade incluem o fato de que ele desloca o centro da nossa identidade. Na perspectiva sacramental, no conceito da Imago Dei, a nossa dignidade, o nosso potencial, o nosso propósito está ancorado no nosso relacionamento com Deus, o fato de nós sermos feitos à imagem dele. O efeito do pecado, o efeito da queda em nós, é que ele desloca o centro da identidade, o fundamento da nossa identidade para um outro lugar. E que lugar seria esse? Para isso, eu te convido a olhar, a gente compreender como que a Bíblia conta isso. Eu te convido a olhar para o texto de Filipenses, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo escreve o seguinte: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo continua. Fui circuncidado no 8º dia de vida, sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo está nos falando que nós não temos razão para confiar na carne, que a gente deveria se gloriar somente em Jesus Cristo. Se alguém pudesse ter razões para se gloriar na carne, o apóstolo Paulo fala assim: eu poderia. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu fui pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu. O apóstolo Paulo lista aqui uma série de características naturais, em que ele não teve controle algum, mas são características naturais que ele tem. Ele é um israelita, ele é um benjamita, ele é um verdadeiro hebreu, e ele deve isso aos seus pais, não a mais ninguém. Ele tem méritos ou deméritos pessoais também. Aqui ele só cita méritos. Ele foi circuncidado no 8º dia, o mérito dos pais que guardavam as tradições. Quanto à lei, ele foi um fariseu, ele estudou a lei a fundo, ele estudou com os melhores mestres de Israel. Quanto ao zelo judeu, ele foi um perseguidor da igreja, ele era irrepreensível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, ainda assim, ainda com todas essas características, ele não tinha razão para confiar na carne. Apesar das características fisiológicas, biológicas, apesar de pertencer à etnia de Israel, apesar de ser um fariseu, apesar de ter uma educação culta,
nada disso era suficiente. Olha o que ele continua dizendo. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A pergunta que a gente poderia falar, sondando qual tem sido o fundamento, os centros, os aspectos principais da nossa identidade, é o quanto você confia na sua carne. O quanto você confia em alguma característica natural, como o seu tom de pele, a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo. O quanto isso é motivo de orgulho para você. O quanto você se exalta ou se diminui por alguma dessas questões naturais ou por alguma conquista social que você teve. O fato de você saber determinada língua. O fato de você ser de um povo que tem determinado ritmo. Um povo que tem uma determinada história. A pergunta que o texto de Filipenses 3 nos coloca é: a gente estaria preparado para considerar tudo isso como um esterco para ganhar Cristo? Onde que a gente fundamenta a nossa identidade, afinal? O aspecto mais importante da nossa identidade é o fato de que nós fomos conquistados por Cristo? Ou a gente se apega ainda a algo mais mesquinho, como cor de pele, como gênero, como o país em que a gente nasceu, como uma trajetória pessoal ou coletiva, comunitária, da nossa etnia ou de nós mesmos como indivíduos. Olha como Jesus também lida com essa questão em Lucas 3. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele. Aliás, não Jesus, João Batista. João Batista pregava o seguinte: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Olha o que os israelitas eles faziam. Eles chegavam e falavam: Abraão é o nosso pai, então nós temos aceitação, nós somos dignos. Eles queriam confiar na carne, confiar na ascendência deles, na ascendência étnica deles. E eles se autoafirmavam: Abraão é o nosso pai, como muitos de nós, ou como muitos humanos ao longo da história. Né? Eu sou branco, ou eu sou negro, ou eu sou homem, ou eu sou mulher. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, está desafiando as nossas autoafirmações. No seu contexto social, qual é a afirmação que você é tentado a fazer? Que característica étnica, que característica de gênero, que característica você tem sido tentado pela sociedade a assumir, a se orgulhar dela como se ela fosse o principal fundamento da sua autoridade? Ser filho de Abraão era uma característica étnico-religiosa. Qual é a sua? Ela é herdada? Ela é um mérito seu? E essas são perguntas muito importantes, porque como a gente vai ver, por exemplo, no texto de Gálatas, Cristo tem que ser superior a essas características. Em Cristo não há mais judeu, não há grego, não há homem nem mulher, mas todos têm tudo em Cristo. É claro que os judeus continuaram a ser judeus, os gregos continuaram a ser gregos, os homens continuaram a ser homens e as mulheres mulheres. Não é uma anulação o que Jesus está fazendo, mas ele está relativizando todas essas coisas. Paulo considerou toda a trajetória, todo o currículo, toda a herança dele como esterco, porque agora ele tinha um fundamento muito mais precioso para a sua identidade. A queda vai tentar deslocar a nossa identidade do nosso relacionamento com Deus, deslocar a nossa identidade do nosso relacionamento com Cristo. Por isso é muito importante eu te deixar essa pergunta: qual tem sido o centro